Eu acabei de voltar de uma viagem incrível que eu fiz para o Reino Unido. Eu fui para Londres, fui para Escócia. Gente, eu aproveitei muito e eu passei por uma das imigrações mais difíceis do mundo, que é do aeroporto de Heathrow. É isso mesmo. Eu já estou aqui para contar para vocês todo o processo, como foi passar por essa imigração, porque eu senti aquele frio na barriga, eu senti aquele nervosismo, eu fiquei com medo de ser barrado na imigração depois de tanto vídeo que eu vi pelo YouTube. Mas eu vou deixar aqui dicas de ouro que me manteve tranquila e fez com que eu conseguisse passar por essa imigração. Esse é o primeiro episódio da série Na Mala, um Sonho, onde eu compartilho com vocês todos os sentimentos que eu tive nas viagens, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, porque muito mais do que um destino é a realização de um sonho. Toda viagem, todo aquele momento que você tem preparando a viagem, tudo que você sentiu, viveu e o que você aprendeu também. Eu vou compartilhar com vocês todos esses momentos, todos esses sentimentos e aprendizados que eu tive ao longo dessas viagens. Eu quero mostrar para você que sim, independente da qual situação que você está, você consegue realizar seus sonhos, você consegue alcançar os seus objetivos e viajar mundo afora. É o que eu estou acreditando que eu vou estar fazendo. Eu passei dias incríveis em Londres e Edimburgo, na Escócia, e era a realização de um sonho, gente. Eu estou tão feliz. E agora que parece que tá caindo a ficha, sabe? Gente, eu estou aqui com o meu passaporte. Ele foi carimbado pela primeira vez. Sabe quanto tempo faz que eu fiz esse passaporte? 9 anos. O ano que vem eu já vou ter que renovar esse passaporte. E pela primeira vez ele foi carimbado, gente. Aconteceu um monte de coisa. Se você não me segue no Instagram, já vai lá, vou deixar o arroba aqui pra vocês e o link na descrição do vídeo. Vai lá que eu deixei tudo salvo nos destaques para vocês acompanharem tudo que aconteceu nessa loucura. E assim, eu estou muito feliz porque realmente foi a realização de um sonho, sabe? E já fica aí para vocês também de aprendizado, porque eu tirei esse passaporte há 10 anos atrás, 9 anos atrás, com o intuito de fazer essa viagem internacional, e essa foi a minha primeira viagem internacional. Então, acredite nos seus sonhos, você é capaz de realizar. E isso a gente vai falar em outro vídeo, né? O que a gente vai falar aqui agora é o que interessa, que é de fato passar pela imigração do Reino Unido. Bom, a primeira coisa que você faz assim que você desembarca do avião é você passar pelo controle, né, de segurança. Então você vai descer do seu avião, passar ali pelo controle de imigração, onde o agente ele vai fazer algumas perguntas para você e você precisa estar com todas as suas documentações. Primeira coisa que eu deixo aqui de dica para vocês é sempre pesquisem é, próximo da sua viagem no site oficial do governo quais são as documentações necessárias para você entrar no destino, né, da sua viagem. Por quê? Aqui eu vou trazer algumas documentações que eu deixei pronta, que eu utilizei na minha viagem, mas pode ser que daqui a algum tempo atualize. Então, eu vou deixar aqui no link abaixo quais são as documentações que você precisa para viajar para Londres, no caso, né, para o Reino Unido, como eu fui para lá, tá? Agora, se você tem algum outro destino internacional, sempre procure um site oficial para você verificar quais são de fato as documentações que são necessárias, tá? Então você vai desembarcar do avião, passar ali pelo controle de segurança de imigração, onde ele vai conferir todas as suas documentações, ele vai pedir o seu passaporte, e você vai fornecer ali algumas documentações, se forem solicitadas, tá? Eu vou pegar aqui para vocês a pastinha. Eu preparei uma pastinha com todos os documentos, né? Após conferir lá no site do governo. Porque, gente, assim, eu vi vários vídeos e as pessoas falavam muito sobre como era difícil, que os oficiais eles eram muito grossos, que, sabe, eu vi atrocidades assim e que geram uma certa ansiedade, mas eu quero trazer aqui para vocês que sim, você vai conseguir passar, tá? Esteja preparado. Quanto mais preparado você tá, mais calmo você fica. É lógico que aquele frio na barriga vai ter, porque eu tive esse frio na barriga. Porque quando eu fui entrando na fila, começou a me dar aquele friozinho na barriga. Ai, meu Deus, principalmente porque é em outro idioma, né, gente? O meu inglês é de centavos, tá bom? Não tenho inglês de milhões, não sou fluente. Foi a minha primeira viagem internacional, como eu falei pra vocês. Mas já de antemão, já tô falando que deu tudo certo. Então eu vou trazer pra vocês o que eu preparei na minha pastinha, tá?
Primeiro eu vou mostrar os documentos que eu preparei, depois eu vou falar como foi a minha experiência, sobre o que que eles perguntaram, quais documentos que eles solicitaram, e vai dar tudo certo, tá bom? Então eu vou abrir aqui minha fichinha para vocês verem. A primeira coisa, né, que você precisa é o passaporte, né, gente? Passaporte brasileiro. Quando você vai fazer uma viagem internacional, você precisa do seu passaporte. Como eu fui para o Reino Unido, né, eu precisei ter o ETA, né, que é a autorização eletrônica de viagem. Então, antes de embarcar, eu já deixei toda a minha documentação assim, prontíssima, que é para evitar qualquer problema. Então, eu entrei lá no site do governo do Reino Unido, fiz essa autorização eletrônica de viagem. Vou deixar o link aqui abaixo. Eu paguei 10 libras quando eu fiz, porque assim que saiu a notícia eu estava acompanhando, né, essa parte da documentação, por isso que é muito bom você ficar sempre atualizado. Assim que saiu, eu já entrei lá, já fiz e recebi a aprovação super rápida. Fiz o cadastro lá no aplicativo, paguei a taxa de 10 libras, tá? Mas está para atualizar, então vai aumentar um pouco. Então eu fiz, recebi a autorização, então essa parte do passaporte ficou tudo certo. Uma coisa que é importante é que você precisa ter o passaporte também dentro da validade, tá? Se tiver próximo de vencer, já providencia a atualização que é para você não ter problema. E também porque essa autorização eletrônica de viagem, ela tem a validade de 2 anos. Então, por exemplo, eu tirei meu passaporte, ele vai vencer o ano que vem. Então, vai ter a validade de 1 ano. E quando eu renovar, eu vou ter que fazer novamente essa autorização, se eu quiser viajar para o Reino Unido novamente. Então, primeira coisa, passaporte e o ETA, tá? No caso de Londres. Se for para outro local da Europa, você precisa confirmar qual que vai precisar, né? Qual autorização que você vai precisar. Passagem de ida e volta. Se você está procurando saber como fazer uma imigração legal para trabalhar, para morar, não é aqui que você vai encontrar respostas, tá? Eu fui realmente para turistar, para conhecer, para realizar esse sonho mais específico. Eu queria muito ir no estúdio do Harry Potter, então eu fui lá, né, na Warner Bros. Ai, gente, foi incrível. Depois eu conto pra vocês. Mas se vocês quiserem já ver alguma coisa, já corre lá no meu Instagram. O agente de imigração, ele vai querer saber se você vai e se você vai voltar. Então, primeira coisa, passagem ida e volta. Entrei lá no site da companhia, imprimi, né, que tem, não vou mostrar tudo, mas imprimi lá a passagem de ida e volta. Então, se ele pergunta, quanto tempo você vai ficar aqui? No meu caso, 10 dias. Você tem a passagem de retorno? Se ele me perguntasse isso, estava tudo aqui. Como eu fiquei 5 dias em Londres e 5 dias em Edimburgo, quando ele pegasse a minha folha e visse que eu ia voltar de Edimburgo, ele ia perguntar, tá, mas e aí? Como que você vai para Edimburgo? Na minha passagem, quando eu comprei uma passagem de ida para Londres e o retorno, eu ia retornar de Edimburgo. Então, a minha passagem, eu voltava de Edimburgo, fazia conexão em Londres e retornava para o Brasil. Então, eu precisava ter todas essas informações para mostrar para ele, olha, eu estou vindo, mas eu saí. E aí ele poderia me perguntar como que você vai para Edimburgo. Então eu tinha que o meu ticket imprimir, gente, porque se eu não tivesse internet, se eu não pudesse mexer no celular, tudo ia estar aqui dentro da pastinha. Então aqui eu tinha o meu ticket de ida para Edimburgo. Também o que eles perguntam, né, se você tem uma reserva de hotel. Então aqui eu reservei um Airbnb, eu fiquei em um Airbnb lá em Londres. E se eles me perguntassem aonde eu ia ficar também em Edimburgo, eu também imprimi. Gente, eu imprimi tudo que eu pudesse, porque eu não poderia, tipo, gente, imagina, eu ser barrada por falta de documentação. Então, quanto mais prevenida você tá, né? Quanto mais prevenida você tá, melhor é. Tá? Então aqui tinha minha reserva do hotel, né? Lá de Edimburgo, que no caso eu fiquei num hostel, né? Passagem ida e de volta, ok. Hospedagem de Londres, ok. Passagem para eu ir para Edimburgo, ok. Hospedagem de Edimburgo, ok também. E se eles me perguntassem, como que você vai fazer para chegar no hostel ou para chegar na sua hospedagem? Então, gente, eu imprimia para vocês terem uma noção de como eu estava muito bem preparada. Eu imprimi o mapa, porque no Google Maps tem, né, como você imprimir. E também, até por segurança, porque se não funcionasse meu chip de internet, como eu falei para vocês, que eu sou muito prevenida, se não funcionasse meu chip de internet, eu tinha que como chegar na minha hospedagem, né? Então, assim, fica uma dica aí para vocês, tá? De imprimir
como fazer para chegar no local. Porque, gente, eles vão saber se você realmente está preparado, se você vai ir, se você foi você mesmo que comprou sua passagem. Porque tem muito caso de imigração para trabalhar, também tem a questão de tráfico de drogas. Então, quanto mais você sabe sobre a sua viagem, mais você vai deixar claro ali, né, qual que é o seu propósito, que você vai turistar ou vai conhecer algum familiar, né? Então, assim, fiquem preparados com as documentações. Então, resumindo, reserva, né, de as passagens de volta, reserva de hotel. No meu caso, como eu ia para Edimburgo, tinha passagem para Edimburgo e as hospedagens lá também, junto com os recibos, tá? Então eu imprimi tudo, porque minha hospedagem já estava paga, a minha passagem tô pagando no cartão de crédito, mas eu já tenho um recibo, entendeu? Então, assim, eu tinha todo o recibo e se eles me perguntassem também sobre o ETA, né, sobre a autorização, no caso que a gente falou no começo, eu tinha aqui o e-mail, né, de quando que foi emitido, que foi aprovado também, porque se desse algum problema ali, às vezes no nervosismo, até a gente caçar no e-mail achar, a gente não consegue. Então eu deixei impresso também a autorização, né, de viagem, o seguro, fiz um seguro, gente. Inclusive, o seguro tem locais que não pedem, tem locais que sim, por isso que eu recomendo que você confira direto no site do governo do local onde você vai viajar. Eu fiz o seguro também pela segurança, porque eu sei que não tem SUS, né? Lá na Europa não tem SUS. Então, se eu precisasse de ir no médico, né? Se já acontecesse alguma coisa ali, eu estava, né? Tinha o meu seguro viagem. Então, gente, tem seguro viagem que é muito baratinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem. Eu recomendo o que eu paguei, assim, muito barato. E não vai estar aqui, mas tinha cobertura de 60 mil euros. Eu vou colocar na edição do vídeo quanto que eu paguei. Gente, tem seguro muito barato. Às vezes você pode não usar, pode ser que não use, mas pode ser que você precise utilizar. Então, gente, a minha cobertura tinha 60 mil euros, que cobria médico, bagagem perdida, atraso de bagagem. Então, cada item que cobrir ali vai de acordo com a necessidade, né? Então, conforme você for escolher o seu seguro, gente, eu achei muito legal, porque inclusive eu peguei de indicação de vídeo para assistir aqui, né? Então, eu procurei muito sobre os valores, porque tem um orçamento ali, né? Principalmente porque às vezes não tem, né? Às vezes muito dinheiro, a gente está ali para realizar um sonho e a gente tem um orçamento. Então, o que dá para a gente economizar, né? Ficar ali na média do custo-benefício é muito legal. Então, essa parte do seguro, eu pesquisei, né? Três locais. Todo orçamento que eu faço, eu sempre pesquiso três vezes, três locais diferentes, para ter a base, né? Base de preço. E aí, nesse que eu pesquisei, eu achei um com valor muito em conta. Então, você coloca ali o que você quer que tenha, né, na sua cobertura, e aí você tem um desconto. Eu vou colocar o link aqui para você, porque é muito fácil, o atendimento foi muito bom, eu gostei, não paguei caro, e eu estava ali com o meu documento, né, segurada caso ocorresse alguma coisa, e caso também a imigração me pedisse, eu teria. Então, esses documentos eu deixei preparado. Fora isso, gente, eu também deixei documentações de saúde. Então, por exemplo, vacina. Se me pedisse, porque eu não sei o que, não sei o que lá, certificado de Covid. Consegui emitir pelo SUS o meu certificado de Covid. Vacina amarela também. Lá não falava sobre isso, tá? Mas eu, como sou uma pessoa precavida, ninguém ia me impedir de entrar nesse Reino. Então, eu deixei aqui, imprimi a minha carteira de vacina. Outra coisa, se eles me perguntassem, qual que é o objetivo, qual ponto turístico que você vai visitar? Eu imprimi o meu roteiro. Aqui tinha um rascunho, todos os dias da minha viagem, tudo que eu ia fazer nesses dias, porque se ele me perguntasse, tinha aqui outra questão também que eu imprimi. O meu ticket, porque o meu principal objetivo era, né, ir no tour em Londres, tá? Porque daí eles perguntam assim, porque não sei o quê. Gente, tô provando. Como que eu vou provar que eu sou turista, que eu tô indo turistar? Tenho aqui tickets dos locais, dos pontos turísticos. Tenho aqui o meu roteiro, porque eu sou muito preparada. Se eles me perguntassem se eu tinha o dinheiro, eu imprimi também. Imprimi o meu extrato bancário, porque se eles perguntassem quanto eu tinha lá no meu extrato, eu tenho esse valor, que é para minha alimentação,
para caso eu queira sair e tudo, mas as outras coisas já estavam pagas, então realmente o dinheiro que estava ali era para alimentação e passeios turísticos. Outra coisa, se eles me perguntassem o que, que eu faço no Brasil, se eu ia voltar, o que, que eu. Gente, férias, aviso de férias. Levei meu aviso de férias, porque se eles achassem que eu tava lá, que eu ia morar, não ia morar, entendeu? Porque assim, tanto que tá voltando pro meu trabalho. O que você faz lá? Qual que é a sua função? Aqui tem o meu gerente, que tem a minha função, que tem quanto que eu recebo por mês. Então, gente, eu fui muito bem preparada. Tudo que eles me perguntassem ia ter aqui. E agora, depois de falar dessas documentações que eu preparei, eu vou contar para vocês quais foram as perguntas que eles me fizeram. Porque o mais louco foi isso, as perguntas. E tem outra questão também, que eu vou dar uma dica de ouro para vocês, depois de contar, né, sobre as perguntas. Primeira coisa, assim que eu cheguei, a fila ela não estava muito grande, por incrível que pareça, porque tem duas filas, uma fila de quem tem passaporte europeu e uma fila dos demais passaportes, né? Que daí no caso são os passaportes internacionais. Como o meu passaporte é do Brasil, eu fui para essa fila, não estava muito grande. Não sei se vocês sabem do que aconteceu, mas pegou fogo em uma parte lá do aeroporto, alguma estação perto, alguma coisa assim. Vou deixar aqui a reportagem para vocês, justo no dia que eu tinha embarcado no Brasil. Então eu tive que parar em Madrid, eu dormi em Madrid para só depois conseguir embarcar para Londres. Então quando eu cheguei lá, eu acredito que eles estavam preparados para receber muitos voos, porque eram 1.300 voos que foram cancelados por conta dessa questão do aeroporto de Heathrow ter fechado. Então, eu imagino que eles estavam preparados para ser muito rápido. Não sei se já tinha chegado, né, de quanto em quanto tempo chega os aviões lá, mas eu estou contando esse contexto para vocês para fazer sentido como que foi, tá? Eu achei que ia estar super lotado o aeroporto, a fila ia estar super lotada por conta disso, mas acredito que eles estavam preparados, né? Então, eu entrei na fila, não demorei muito, tá? Foi muito rápido, tanto na parte da fila quanto na parte lá que o agente faz as perguntas. Eu estava um pouco nervosa, fiquei com um pouco de frio na barriga, mas como eu sou uma pessoa calma, eu respirei, eu ficava ali respirando fundo, ficava analisando também. E como eu já tinha pego algumas dicas, eu já, né, estava pronto. Então, todos os meus documentos estavam na pastinha, estava com o passaporte na mão e a pastinha estava na minha mochila, no primeiro bolso ali, onde fosse acesso fácil, né, para eu pegar caso ele pedisse alguma documentação. Mais uma coisa que a gente precisa ficar atento e calma é que às vezes ele não vai pedir nenhuma documentação. E foi o que aconteceu comigo, gente. Eles não pediram nenhum documento. Imagina, eu com essa pastinha, toda preparada, tinha tudo aqui. Cheguei lá, eles não pedirem nenhuma. Mas eu vou contar como foi. Aí eu cheguei, falei bom dia, né? Ele falou bom dia, fiquei esperando. Ele pediu o passaporte, eu entreguei o passaporte. Aí ele falou: Você veio de São Paulo? Daí eu falei: Sim, vim de São Paulo. Daí ele perguntou quanto tempo que eu ia ficar. Não, primeiro ele perguntou, né, qual que era o motivo da minha viagem. Daí eu falei que era turismo. Aí ele perguntou quanto tempo eu ia ficar. Daí eu falei que ia ficar 5 dias, que no caso eram 4 dias, né, em Londres e 5 dias em Edimburgo, porque eu perdi um dia, né, por conta dessa questão de eu ter que parar em Madrid para depois seguir viagem, porque o aeroporto estava fechado. Então eu acabei ficando um dia menos em Londres. Então, 4 dias em Londres, 5 dias em Edimburgo. Aí ele pegou meu passaporte, já ficou vendo lá tal, confirmou lá no computador. Daí ele fez uma pergunta, mas eu não tinha entendido muito bem. Daí eu falei, sorry, I don't understand. Então, porque eu falei pra vocês que meu inglês ele não é tanto, né? Mas o que eu consegui entender ali, eu ia respondendo. E aí eu vi que ele pegou o celular, que eu percebi que ele ia pegar o celular para traduzir, né? Tentar traduzir ali. Aí eu falei para ele, você quer saber quando eu vou retornar para o Brasil? Daí ele falou sim. Daí eu falei, olha, eu vou retornar dia 31 de março, no caso, 31 de 1. Eu respondi lá dia 31, que eu ia sair de lá 31 e ia chegar aqui dia 1 no Brasil. E aí eu falei, isso que você quer saber dele? Isso? Daí eu falei, vou retornar tal. Daí ele pergunta de novo, quantos dias você vai ficar? Daí eu falei, vou ficar é, 5 dias, 4 dias em Londres e 5 dias em Edimburgo.
Daí eu falei pra ele que quando eu retornasse, daí ele falou, quando você vai retornar, né, pro Brasil? Daí eu respondi, ele perguntou duas vezes isso, quantos dias eu ia ficar, né, em cada local. E aí eu falei pra ele que no retorno eu tinha uma conexão, né, eu saía de Edimburgo, fazia conexão em Londres e retornava para o Brasil. É, foi muito tranquilo, daí ele folheou assim no passaporte, viu que não tinha lá muitas coisas. E aí ele carimbou, gente, e deu as boas-vindas. Foi muito tranquilo, assim, acho que foi, resumindo, quatro, cinco perguntas que ele fez. É, eu acredito que está sendo mais rápido por conta dessa autorização eletrônica, porque quando você já faz essa autorização, eles já deixam meio que autorizado, já sabem que você vai ir, se o seu passaporte está tudo certinho, você nunca teve nenhum problema, gente, eles sabem da nossa vida, entendeu? Por exemplo, ele me perguntou quando eu ia retornar, mas com certeza lá no computador dele, ele já tinha a informação de que eu ia retornar a tal dia, porque aparece tudo, gente, eles já sabem. Então, é muito bom você ir preparado, você ter todas as suas documentações, porque eu vi, né, ali enquanto eu fiquei na fila, eu consegui observar como estava sendo para outras pessoas. E tinha uma pessoa que eu não sei de onde que ela era, mas ela estava tendo dificuldade para se comunicar com uma outra gente que estava lá. Mas, gente, eu percebi que eles foram assim, super solícitos de ajudar essa agente que estava entrevistando essa mulher que estava com dificuldade, ela pegou o celular, então ela ficava se comunicando ali com a pessoa, traduzindo, né? Não, eu acredito que estava sendo pelo celular, porque como tinha muitos voos e ia ser muitas pessoas, eu acho que eles já, daí também com a tecnologia para ser mais rápido, usa ali o tradutor, que hoje em dia o tradutor, gente, ajuda muito, muito mesmo. Então, eu vi o esforço da gente em ajudar aquela pessoa que não estava conseguindo se comunicar. Mas no meu caso foi super rápido, não precisei mostrar nenhum papel. Depois eu fiquei pensando, gente, Deus é muito bom comigo. Mas é que a dica de ouro que eu tenho para vocês é: fiquem tranquilos, fiquem calmos, vão preparados, porque da mesma forma que ele não pediu para mim, para outra mulher, a outra gente tinha pedido o ticket, né, de retorno, passagem de retorno. Mas assim, fiquem calmos, fiquem tranquilos, não tira a sua pastinha da bolsa, porque pode ser que eles não peçam, mas tem ali na sua mente já certinho como que vai ser, né? Porque às vezes vocês vão de casal, vão de amigos, e você nem sabe, né? Tem aquele amigo que planeja toda a viagem e tem você que só vai. Mas saiba responder todas as perguntas, tenha tranquilidade, seja uma pessoa educada e responda as perguntas conforme ele for perguntando. Se você não responder, pede desculpa, pede para ele repetir novamente um pouco mais devagar. E eles vão ter paciência, porque quando você vai naquela fila que seu passaporte é internacional, eles já sabem que você fala outro idioma, eles já sabem que você pode ser fluente em inglês, pode saber se comunicar em inglês ou não. Mas, como eu falei para vocês, gente, foi muito tranquilo. E o objetivo desse vídeo é tranquilizar você para que você passe, assim, pleno igual eu passei, gente. Sério, se você é uma pessoa tranquila, se você tá indo realmente com esse propósito, porque, gente, eles têm que ter segurança, né, ali do país, eles precisam realmente filtrar quem que vai para isso, quem que vai para aquilo. E eu sei que para cada pessoa é um caso, mas a maioria das pessoas dos vídeos que eu vi que deu problema é porque tinha documentação errada, é porque já teve algum outro problema com o passaporte. Então, se você sabe tudo, se você tem tudo certinho, não tem por que você temer. Então, vai com calma, mantenha a tranquilidade e vai dar tudo certo. Tenho certeza que esse é o seu sonho, fazer essa tão sonhada viagem, assim como eu, porque eu fiquei muito tempo pesquisando no YouTube vários vídeos e às vezes você fica com aquela ansiedade de que se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai acontecer alguma coisa, se eu for barrada, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eles vão me deportar? Como que vai ser? Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Que vai dar certo se você estiver indo, né? Com o propósito de ir visitar. Se for uma outra forma, gente, pesquisem, né? Vão certinho, porque quando você faz as coisas certas, não tem por que temer, né? Então, eu fui com isso, falei, não, eu tenho o direito, entendeu, de viajar, tá tudo certo, tenho a passagem de volta,
sabe, mantive a tranquilidade, não deixei de ficar nervosa por isso, porque é uma situação que a gente passa pela primeira vez, a gente fica, né, com aquele frio na barriga, principalmente porque o meu inglês, meus amigos, não é de milhões, mas eu consegui me virar e deu super certo, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu vou respondendo, eu vou falar com todo o amor e carinho do mundo. Se você gostou desse vídeo também, já curte, se inscreve no canal porque vai ter vlog dessa viagem incrível dos dias que eu passei por lá. Gente, foi sensacional. Eu quero voltar de novo porque foi tão legal, foi tão incrível. Eu tô olhando aqui porque eu trouxe um monte de colecionável, porque eu fui num estúdio do Harry Potter, né? E eu fui num estúdio, fui numa loja também de colecionável, então trouxe um monte de coisa, vai ter vlog e vai ter outros vídeos também, tá? Falando sobre viagem. O que eu mais usei, o que eu não usei, o que eu aprendi, quais são as dicas que eu tenho aqui pra vocês, então vai ser muito legal. Então se inscreve já nesse canal, me segue no Instagram porque lá a gente fica mais próximo. E também você já consegue já ver, antes do vlog sair aqui no YouTube, você já consegue ver algumas coisas que eu deixei salvo lá no destaque. Eu vou deixar na descrição o link do seguro viagem, que eu paguei super baratinho. Vou deixar também o link do governo, tá? Do Reino Unido, para vocês saberem. Mas se for de um outro local, você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui também, tá bom? E aí a gente vai se falando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do episódio, tá? Na mala, um sonho. E assim, gente, ai, todas as suas realizações, eu quero saber se deu certo, tá? Depois que vocês verem esse vídeo, que vocês forem viajar, volta aqui e me conta se deu certo, seguindo a minha dica de ficar calmo, pleno. Não tira essa pastinha da bolsa. Se ele não te pedir, não tira, tá bom? Só tira se eles pedirem. Entregue o passaporte, vai tranquilo, que eu tenho certeza que você vai realizar os seus sonhos. E é isso. Até breve.